Perguntando, o que é maximalismo para vocês? Porque, querendo ou não, maximalismo é um termo que, para cada pessoa, tem uma definição diferente, né? Ainda não é consolidado. Então, para vocês, o que é ser maximalista no Bitcoin? Cara, nossa, boa pergunta. Não sei se estava preparado para responder exatamente essa pergunta, mas vou tentar improvisar aqui. Eu acho que o maximalista é aquela pessoa que vê o Bitcoin como diferente de todas as outras moedas, criptomoedas, e acaba valorizando também essa diferença, né? Vendo que tem maior valor no Bitcoin do que as outras moedas. Até acho que alguns maximalistas ainda sujam a mão com altcoins por vários motivos, porque o cara gosta de fazer trade ou porque, sei lá, gosta de mexer com alguma coisa nova de vez em quando. Mas o ponto principal é esse, é ver um valor maior no Bitcoin, uma diferença fundamental no Bitcoin em relação às outras criptomoedas. Bom, na minha visão é um pouco isso que o João falou, porque existe eu acredito que existe uma linha um pouco tênue entre o maximalista e o cara que não é maximalista, porque os maximalistas eles se atêm muito aos fundamentos, eles entenderam o que é de fato o Bitcoin, não só no aspecto, não só na política monetária, por exemplo, do Bitcoin, mas em todos os seus fundamentos e em tudo que ele veio para mudar na nossa sociedade. Então, eu acredito que os maximalistas ou maximalismo é mais um tipo de vertente onde a pessoa se atém muito a conceitos até mais filosóficos do que propriamente econômicos, assim. E como o João falou, né, tem alguns maximalistas que se aventuram em outras altcoins, assim, porque querem testar coisas novas ou ver ali momentaneamente uma oportunidade de ganhar alguma coisa, mas no fundo eles sabem que aquilo não vale de nada e a única coisa que ele pode fazer com aquela shitcoin, né, pra gente, é simplesmente especular e talvez ganhar um pouquinho ali com aquilo, mas que no fim das contas dentre todas essas criptomoedas que existem, ele só vai poder contar com o Bitcoin para de fato suprir certas necessidades assim que o Bitcoin veio para suprir no fim das contas. É, eu vou falar aqui que eu vejo que tem dois tipos de maximalismo que recebem o mesmo nome, mas são diferentes. Tem o maximalismo que vem por essa vertente filosófica, que nem vocês comentaram, e quem vem pela vertente filosófica e já entendeu o Bitcoin desse ponto de vista, eu acho que esse povo não se aventura mais com shitcoin. Eu acho que já tem uma ressalva ética e moral e enxerga como golpe e, portanto, acha eticamente condenável, mesmo que a pessoa entenda como ganhar dinheiro com as shitcoins, a pessoa não, sei lá, não vai no chiqueiro e não se rola na lama, vamos falar assim. E aí tem também os maximalistas mais pragmáticos, e esses são simplesmente as pessoas que entendem que o Bitcoin é um bem monetário superior. Então, por exemplo, quem antigamente era maximalista de dólar, quando não existia o Bitcoin, ia ter 80% do dinheiro na renda fixa, ou 60, sei lá, nos Estados Unidos ou no Brasil, e ia especular com o resto. Essas pessoas, hoje em dia, com esse pensamento mais pragmático, vão ver o Bitcoin como o melhor bem monetário, então vão enxergar o Bitcoin como o bem monetário superior. Isso é um tipo de maximalismo também. Só que sempre existiu pessoas que enxergam o negócio como um bem monetário superior e ainda fazem um trade em outra coisa, ainda especulam. E isso, eu concordo com o que vocês falaram, vai ter sim pessoas que entendem o Bitcoin como esse bem monetário superior e querem especular com shitcoin, vai colocar 1% em, sei lá, Solana, 1% em, sei lá, qualquer outra merda, NFT e etc. E eles entendem o valor do Bitcoin. Então,
Eu acho que tem essa diferença entre a pessoa que entende mais pela vertente ideológica e filosófica e o pessoal mais pragmático. E no fundo, esse pensamento de maximalismo também é interessante que leva em conta basicamente. Vocês conhecem um conceito do paradoxo de Fermi, que é aquela história do grande filtro, que é por que a gente não encontrou vida inteligente? Talvez a vida inteligente não conseguiu viajar para fora do seu próprio sistema solar porque deveria ter um filtro que impediu. Ou quando a sociedade desenvolve tecnologia, ela se destrói, ou nenhuma sociedade consegue escapar da velocidade, daquela ideia da velocidade da luz ser o máximo, você não consegue acelerar para sair do sistema solar. Várias hipóteses para falar que existe um grande filtro. No mundo do Bitcoin, das criptomoedas, o grande filtro é visto como um ataque estatal. E nesse ponto de vista é o que a Madu estava falando, só tem uma moeda que sobrevive a um teste real. Tipo, sei lá, se você sabe quem é o Vitalik, que você consegue apontar uma arma para a cabeça dele, essa moeda consegue ser atacada e ser coaptada. E isso não é o caso do Bitcoin. Então, para mim, tem essa visão macro, assim, o Bitcoin, um ponto de vista maximalista é entender que o Bitcoin é a única moeda realmente descentralizada que consegue sobreviver a um ataque estatal grande. Daí eu queria falar também aqui uma definição que eu peguei do Doom, do @Bitcoin, o Doom Mano, lá do Twitter, que é uma definição talvez um pouco menos se preocupando com fazer a definição certinha, mas que muitos maximalistas com certeza vão concordar também. Que um maximalista precisa ter apenas Bitcoin, desprezar shitcoins, tanto as estatais quanto as privadas, não colocar capital em investimento do sistema Legacy, fazer custódia própria, rodar um node com Tor e ser malvado e psicopata. Então, assim, nessa definição eu ainda não sou um maximalista, eu ainda não sei rodar um node com Tor, eu rodo só o meu node prunado no meu PC velhinho, assim, mas é uma definição boa também, dá pra ver de onde precisa dar uma melhorada, né? Essa questão do que você falou, assim, você me perguntou o que que define um maximalista. Eu respondi não o que é a diferença do Bitcoin para as outras shitcoins, ou seja, eu não respondi o que que o maximalista enxerga, mas o que que faz um maximalista ser diferente do resto desse povo das criptomoedas é que ele enxerga o Bitcoin ser diferente. Agora a gente pode entrar nos méritos do porquê o Bitcoin é diferente na visão do maximalista. Perfeito. E por que você acha que o Bitcoin é diferente das shitcoins, na sua visão? Eu acho que, bom, vocês já introduziram o ponto principal aí, que é a descentralização, né? A única moeda que realmente é baseada numa arquitetura e numa filosofia de transparência, de empoderar o indivíduo, de garantias para esse indivíduo, de que ele não vai ser cooptado, que ele não vai ser, de que a política desse ativo não vai ser cooptada por algum agente regulador, algum agente centralizador. A única moeda que dá essas garantias para o indivíduo é o Bitcoin, pela sua arquitetura de descentralização, né? E eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque quando você olha para as outras moedas que te prometem o céu e a terra, mas não conseguem te garantir que aquele ativo que em tese é seu não vai ser cooptado por algum agente externo, acaba que não gosto nem de chamar de criptomoeda, né? Porque acaba sendo só um token de uma empresa, né? Um token de uma empresa. Não é nada diferente de você ter saldo em reais numa conta, num internet banking da vida aí, nesses bancos moderninhos, que cada hora pipoca um, né? Então é por isso, é essa garantia que o Bitcoin te dá de que o indivíduo está sob controle daquela propriedade digital. Então ele escolhe qual é a política monetária que ele quer seguir, ele tem
total controle daquele ativo, ele tem a posse daquele ativo, e o Bitcoin é a única, é a única moeda que garante isso para o usuário. Bem, eu acho que na minha visão, obviamente tem isso que o João falou, só que uma coisa importante, assim, que, por exemplo, a gente sabe que tecnicamente o Bitcoin não foi a primeira moeda que surgiu, assim, digital, né, entre aspas, para tentar resolver algum problema que antes a gente estava enfrentando pelo sistema tradicional. Só que foi a única que conseguiu vigorar. E eu acho que o ponto principal do Bitcoin é que ele busca uma solução para o indivíduo e não para uma empresa ou corporação ou interesses próprios de um grupo. E para mim eu acho que isso é o que mais diferencia ele das outras moedas que vêm surgindo agora, porque no fim das contas surgiu diversos tipos de protocolo que atendem diversas necessidades, mas que no fim das contas não é uma necessidade geral do indivíduo, de uma pessoa, de um plebe, né, por exemplo. É uma necessidade de um grupo específico que decidiu criar a sua própria moeda, a sua própria organização, e tendo em vista que, por exemplo, um sistema descentralizado como o Bitcoin deu certo, eles passaram a utilizar esse nome, para mim, mais como uma questão de marketing mesmo, tipo vendas e tal, do que ser isso propriamente dito, né? Então tem a questão da descentralização aí e também a questão da escassez absoluta, que eu acho que muitos maximalistas, muitos bitcoinheiros entendem que todos esses outros tokens que surgiram, eles se dizem ser escassos, pelo menos a maioria, mas no fim das contas eles não são. Então, escassez digital só existe uma vez e apareceu com o Bitcoin. Se tudo é escasso, então nada é. E eu acho que por isso que essas outras é por isso que rola essa diferença e essas outras moedas elas caem por terra, assim, porque vieram tentando resolver, entre aspas, alguns problemas que o Bitcoin tinha, né? Foi assim que surgiram as outras moedas, só que na verdade não são problemas propriamente ditos, são apenas soluções que naquele momento não tinha no Bitcoin, mas era que determinado grupo específico gostaria que tivesse, porque isso ia priorizar eles e não o todo. Então eu penso dessa forma. A Madu colocou um ponto que eu acho que eu queria comentar, que eu acho importante destacar, que é o problema, né, que o Bitcoin resolve. O Bitcoin, na história dele, você vê como ele surgiu, a história pré-Bitcoin também, as décadas que antecederam o Bitcoin, os grupos de pessoas que discutiam ideias de um dinheiro digital. Essa base histórica para o surgimento do Bitcoin fica muito claro que o Bitcoin nasceu para resolver o problema de que a gente tem um sistema monetário muito manipulado e que a gente precisava de alguma solução do século XXI, que não fosse uma pedra amarela pesada que você guarda num cofre, no caso do ouro, né? A gente precisava de uma solução moderna para o mundo digital que fosse um dinheiro commodity, entre aspas, ou seja, um dinheiro que que não é controlado por nenhum governo, não é um dinheiro fiduciário, mas que fosse digital. Exatamente para ser contrário, né, para combater toda essa tendência do dinheiro fiduciário que a gente vê há décadas acontecendo, essa manipulação, da expansão, diluição. Então, o Bitcoin ele resolve esse problema muito específico e, para isso, ele foi criado com a arquitetura que ele é hoje e mantido com a arquitetura que ele é hoje, que é uma arquitetura focada na descentralização. E aí, se você for fazer essa mesma análise para as altcoins, você vai se perguntar, mas que problema que as altcoins resolvem? Cada uma delas vai te falar, eu sou um computador mundial, eu distribuo, descentralizo qualquer computação pelo mundo. A maioria delas fala isso, e o Ethereum fala bastante dessa narrativa, né?
Só que daí você vai ver se eles realmente entregam essa solução, e eles não entregam, né? Porque eles não têm uma descentralização. Então, eles entregam lá o NFT, o DeFi, o que seja, mas com uma fantasia, um teatro de descentralização. Então, na minha opinião, quem enxergou um problema e resolveu esse problema, só o Bitcoin. As altcoins, elas fingem que elas resolvem algum problema, enquanto servem como plataforma para especulação e, querendo ou não, tem muita demanda para especulação aí, principalmente especulação fora dos olhos dos reguladores. Então, enfim, eu acho que olhar por essa análise de qual o problema que a moeda está se propondo a resolver e se ela resolveu ou não, é muito importante. Eu quero adicionar, inclusive, duas questões que, no fundo, vocês falaram por cima, mas eu acho que faz sentido, inclusive, dar um zoom in, assim, que, por exemplo, você comentou sobre a descentralização verdadeira e que toda a arquitetura do Bitcoin foi pensada para isso. Dois exemplos muito claros disso. É a escolha de prova de trabalho em vez de prova de participação e é a maneira que os nodes são rodados, né? Tipo, o node, para você rodar um node do Bitcoin, você precisa um computador velho ou você precisa fazer um setup que com 100, US$ 200 você consegue fazer. Aqui no Brasil, sei lá, com R$ 1.000 ou mais barato, provavelmente num notebook velho, você consegue rodar um node. Rodando um node, você consegue validar toda a rede, validar todas as transações e efetivamente ser o seu próprio banco. Para rodar um node da rede Ethereum sei lá, acho que você precisa ter 32 Ethereums, tipo, quer dizer, isso é quando mudar para o Ethereum 2.0 se mudar, mas hoje em dia ainda é extremamente caro e a verdade é que a grande maioria dos nodes roda dentro de servidores da AWS, ninguém roda node em casa. Então, assim, ele se propõe a ser descentralizado, mas se a Amazon desligar o negócio para, assim, tipo, o que é descentralização verdadeira desse ponto de vista? E a segunda coisa ou seja, a primeira coisa é ressaltar essas coisas a mais da arquitetura, mas uma outra coisa é toda a concepção do Bitcoin, que é até chamado na comunidade, meio que fazendo alusão ao cristianismo, que é a concepção imaculada, né? Que ninguém sabe quem foi Satoshi. Satoshi nunca ganhou R$ 1, US$ 1 com isso. Ele minerou as moedas, mas não mexeu uma moeda. Então, o Bitcoin tem um negócio que nenhuma outra criptomoeda tem, que é não tem uma equipe de fundadores que vai tirar proveito dessa criptomoeda ser criada. E isso faz toda a diferença no sentido de um alinhamento de interesses, assim. Tipo, o Ethereum, por exemplo, sei lá, tem fontes que falam em até 70% de toda a oferta do Ethereum foi pré-minerada e distribuída para investidor e ficando com a fundação Ethereum. Então, assim, é uma diferença gritante assim do ponto de vista ético e por isso muitos dos maximalistas são mais desse ponto de vista filosófico, porque eticamente, mesmo que você sabe que dá para ganhar dinheiro com shitcoin, ainda é complicado por toda a arquitetura, toda a estrutura da criação delas, assim. Perfeito. Quer comentar, Madu, antes de mim? Vai lá. Eu acho que no fim das contas, tudo isso que o João e você, Lueta, comentou no final, converge para uma só coisa, que é a descentralização. Então, se a gente tivesse, por exemplo, se o Satoshi fosse alguém que nós conhecêssemos, né, que fosse uma figura pública, isso mesmo que no fim das contas ele não quisesse mais estar no Bitcoin, ele criou o Bitcoin, ele saiu, mas a gente sabe quem é o cara, sempre de alguma maneira ele poderia intervir no projeto, ou alguém por intermédio dele iria intervir no projeto. Então, no fim das contas, isso só converge para o fator de centralização mesmo. E como o João comentou, né, o próprio projeto, né, do Bitcoin ele foi desenhado de uma forma
em que, no fim das contas, esse é o ponto central, é ele ser descentralizado, você conseguir rodar o próprio Node, você não saber quem é o Satoshi, e por aí vai, assim. Então, no fim das contas, é isso que faz ele, de fato, mesmo ser diferente de todos, porque eu acredito que, né, só repetindo aqui, tudo que a gente falou e todos os conceitos do Bitcoin, eles convergem para o fato dele ser descentralizado.